Todos com a Bíblia aberta. É importante que ao ler o texto você mantenha sua Bíblia aberta, para você acompanhar o texto ou a exposição dele. Ok? Apocalipse capítulo 2, verso 18 ao 29, que diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, e ela todavia não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que a prostitui-cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, é com temor que nós estamos diante de Ti. Os nossos olhos estão postos no Teu Filho Jesus Cristo. A nossa vida está nas Tuas mãos para o Senhor fazer aquilo que Te apraz. A nossa oração é que esta palavra, ó Deus, não traga apenas informações, ó Deus, sobre assuntos, Deus, que estão voltados para a Tua palavra e para a vida religiosa, mas que seja a Tua boca falando aos nossos corações, que seja o Senhor ministrando as nossas vidas de tal maneira que o nosso coração, ó Deus, possa com temor prostrar-se perante Ti, ó Deus, buscando a Tua face dia após dia, porque nós precisamos do Senhor. Permaneça entre nós, permaneça sobre nós e faz aquilo que apraz o Teu coração segundo a Tua vontade. Ministra sobre cada vida e, como eu já orei e repito, liberta o cativo, dá vista aos cegos, ó Deus, traz vida de verdade àqueles que estão mortos espiritualmente. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Graças a Deus. Queridos, a gente iniciou semana passada pregando no texto de Apocalipse e a gente viu a importância de nós não apenas conhecermos Deus, a Sua palavra, as doutrinas. Por exemplo, a gente viu que Tiatira é uma das 7 igrejas, na sequência ela é a 4ª, era uma igreja pequena naquela época, em uma cidade insignificante, humanamente falando, porque não tinha o mesmo valor que Éfeso, que Esmirna, que Pérgamo. Era uma cidade que não tinha um centro religioso como Éfeso e Pérgamo. O único Deus que era adorado ali, entre aspas, ele era retratado em uma moeda, em dinheiro daquela época. Então aquele era o Deus daquelas pessoas a quem eles cultuavam, a quem eles adoravam.
Você não via muitos templos religiosos espalhados pela cidade, mas você tinha ali as agremiações, que eram associações comerciais, que funcionavam quase que como comunidades religiosas. Então a pessoa trabalhava com couro, que era uma das manufaturas daquela época que era usada naqueles dias para comercialização. O couro, o próprio tecido, por exemplo, tecido de púrpura. No livro de Atos nós temos Paulo lá no capítulo 16, quando ele chega em Filipenses, e ali ele começa a observar na cidade. Não tinha sinagoga ali, e Paulo vai à beira de um rio, aonde algumas mulheres se reuniam para fazerem orações a Deus. E ali Paulo prega a palavra, e Lídia é convencida pelo Espírito Santo. Deus abre o coração dela, ela recebe aquela mensagem, se rende a Cristo, e ela era de Tiatira, que morava em Filipos, e ela tinha um comércio e vendia tecido de púrpura. Então ela era uma mulher de condições financeiras abençoadas, e aquela mulher foi alcançada pelo Evangelho. Então, púrpura, que é um tecido muito fino, né? Olaria, panificação, eram comércios que estavam a todo vapor ali naquela. Ela não tinha um porto marítimo, mas ela tinha um comércio razoavelmente bem sucedido. As agremiações, cada pessoa fazia parte da sua agremiação. Quem trabalhava com olaria tinha ali a associação da olaria, dos oleiros, né? Vamos dizer assim. Quem trabalhava com panificação tinha a associação dos panificadores, né? E ali eles se reuniam. Detalhe: cada agremiação daquela cultuava e adorava um Deus. Então, para fazer parte delas, as pessoas tinham que ter um vínculo, não apenas um vínculo comercial, tinha que ter um vínculo quase que beirando a religiosidade. Naquelas festas existia adoração aos ídolos, adoração a uma realidade, adoração ao corpo, né? Adoração ao corpo, adoração aos ídolos, que era uma falsa adoração. E as pessoas que faziam parte daquelas agremiações que fossem cristãs, de duas uma, ou elas abriam mão ou toleravam aquela realidade, aquele pecado da idolatria, daquela tolerância, ou elas simplesmente não fariam parte daquela agremiação. O que acontece? Aquelas pessoas, ela automaticamente tinha o seu comércio prejudicado. Na sua grande maioria, os cristãos, que não faziam parte daquele contexto de religiosidade, de paganismo, de idolatria, que professavam Jesus Cristo, eles ficavam com dificuldades para vender, para negociar, e a vida financeira era minada, e aquelas pessoas eram confrontadas na sua fé, e elas tinham que fazer uma escolha com relação a servir ao Senhor, ser fiel a Ele, ou tolerar o pecado para manter a sua vida comercial a todo vapor. Então é para esse contexto de João, de pessoas, que João está escrevendo, que Jesus está falando a João para que ele escreva. E a gente viu que, não obstante essas realidades, quando Jesus ele olha para uma comunidade de fé, quando ele olha para o seu povo, ele consegue ver, ele consegue enxergar aquilo que o pastor humano, pastor limitado, não consegue ver. Ele enxerga aquilo que mais ninguém pode enxergar, porque ele é aquele que sonda mentes e corações. Então ele dirige essa carta para aquela igreja com uma finalidade de despertar aquele povo e de chamar parte daquela igreja que estava quase que perdida dentro daquele contexto de idolatria, de paganismo, de comida sacrificada aos ídolos. Aquelas pessoas precisavam voltar-se, elas precisavam se arrepender. Falávamos aqui na quinta-feira, no nosso estudo, sobre a vida eterna.
que não é a mensagem ou uma mensagem humanista de autoajuda, não é o que eu recebo de Deus que vai converter o meu coração. É um encontro verdadeiro de um coração arrependido que se entrega a um Deus poderoso e extraordinário por meio de Jesus Cristo, que vai passar a ter não apenas o perdão de Deus, mas uma nova vida em Jesus Cristo. Então, diante dessa realidade, Jesus ele olha para mim, ele olha para você, e ele sabe o que vai em nosso coração, ele sabe como está a nossa vida. Ele tem o diagnóstico completo do começo ao fim. Ele sabe quem éramos no passado, sabe quem somos hoje, sabe o que nós fizemos alguns minutos ou horas atrás, sabe as nossas reações e intenções. Ele conhece as nossas motivações, das mais altas àquelas que parecem não ter tanto valor. Ele conhece. E ele se dirige assim àquela igreja. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, uma referência à sua divindade, à sua filiação. Lembra em Mateus capítulo 3, quando ele termina de ser batizado, né? Mateus capítulo 3, termina de ser batizado. Logo em seguida, na sequência, ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. E diante daquela realidade, o contexto do texto vai dizer que ele foi tentado não apenas nas 4 tentações destacadas ali, 4 ou 3 se não me engano, naquelas tentações, mas em todos os 40 dias que ali ele esteve, 40 dias e 40 noites, ele foi tentado pelo diabo de forma opressora. E a primeira tentação: se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Não era por causa da fome. O diabo sabia que Jesus tinha poder para transformar as pedras em pães. A questão é: de quem você de fato é filho? Qual é a sua filiação? Qual é a sua identidade? De onde você veio? Quem você é? Que missão você tem? Para onde você vai? Era isso que o diabo queria desconstruir no coração de Cristo. Mas na primeira oportunidade, Jesus foi taxativo. E ele deixou bem claro que ele não apenas é o Filho de Deus, mas ele pode sim transformar pedras em pães. Mas ele não vai fazer aquilo, porque aquela não é uma sugestão de Deus, é uma sugestão do diabo. Aquela não era uma necessidade que ele tinha para aquele momento, porque ele tinha que passar por aquele processo. Então, quando Deus nos permite passar por um processo doloroso, muitas vezes, nós precisamos aprender a confiar no Senhor e a saber que Ele é o nosso Pai e que nós somos o seu Filho. Somos seus filhos, somos suas filhas. Deus está em nós, está habitando em nós, está transformando a nossa vida. Então, quando Jesus diz aqui, essas coisas diz o Filho de Deus, essas coisas diz aquele que estava no princípio com Deus, essas coisas diz aquele que trouxe à existência o que não existia, pelo seu poder, pelo poder recebido do próprio Pai. Essas coisas diz aquele que recebeu o nome que é sobre todo nome. Essas coisas diz aquele que tem o domínio sobre todas as coisas, porque recebeu do Pai autoridade sobre tudo e sobre todos. Aleluia. Fala também da sua eternidade, fala da sua encarnação. Filho de Deus, aquele que esteve sempre com o Pai na eternidade passada, que encarnou-se em forma humana e veio habitar entre os homens para fazer Deus conhecido. Então, quando Jesus dizia que ele era o Filho de Deus, diante de um judeu, os judeus ficavam irados com Jesus, porque essa é uma palavra que nenhum judeu naquela época ousava pronunciar. Sou filho de Deus.
Quando Jesus disse isso várias vezes, ou algumas vezes no seu ministério, quando estava diante dos religiosos, muitos ficaram tão irados que clamaram a sua morte, outros pegaram em pés para poder apedrejá-lo, porque eles achavam que dizer que ser filho de Deus era fazer-se igual a Deus, era ser o próprio Deus. E Jesus tinha consciência disso, queridos. O Jesus que morreu na cruz e ressuscitou, Ele é Deus junto com o Pai e com o Espírito Santo. Eu preciso me aproximar dele. Se eu sei que Ele me conhece profundamente, eu não posso deixar de não me aproximar dele em oração, em comunhão, em entrega e em obediência. Depois ele diz assim, que tem os olhos como chama de fogo, que tem os olhos como chama de fogo, ou seja, nada escapa ao seu olhar. Ele está olhando, eu disse agora há pouco, quando ele olha para a igreja, quando eu olho para a igreja, eu vejo uma multidão de pessoas. Eu sei que cada um tem sua experiência, cada um tem sua dificuldade, que cada um tem sua vitória, que cada um tem enfrentado muitas vezes derrotas momentâneas, fracassado. Outros têm superado desafios e têm conquistado coisas que talvez jamais pensassem em conquistar. Mas é só isso que eu vejo e penso. Jesus, quando Ele olha para nós, Ele nos conhece de dentro para fora. Então os olhos dele estão como chama sobre nós e nada escapa ao seu olhar. É um olhar cujo olhar é muito mais poderoso do que uma ressonância magnética, porque ele vê os nossos sentimentos, ele vê o nosso íntimo, não vê apenas órgãos em nós, ele vê aquilo que pensamos, aquilo que sentimos e aquilo que nós pensamos ou buscamos na presença dele ou fora dele. Os pés, semelhantes ao bronze polido ou ao bronze reluzente. E aqui eu falei semana passada que o bronze é uma liga de cobre e zinco, ou seja, dois metais que se fundem, que são unidos, e ele apresenta como propriedade pureza e resistência. Então, o bronze é um material muito importante. E quando Jesus coloca isso, ele está dizendo assim, que os pés dele não brilham como o ouro brilha, ou como a prata brilha. Ele está dizendo que os pés deles são semelhantes a um bronze polido ou reluzente, porque aonde ele pisa, aonde ele está, a pureza deve permanecer. E pureza nos leva a compreender que eu preciso ter uma vida de santidade perante Deus. Precisamos ter uma vida de santidade perante o Senhor. E isso não é pesado a nós, uma vez que nós fomos chamados por Deus, separados por Ele e para Ele. Então, quando Deus nos chamou, quando ouvimos o seu chamado eficaz e nós abandonamos tudo para irmos em direção a Ele, por meio de Cristo, pela fé em Cristo, Deus nos recebeu, Deus nos aceitou e Deus agora está habitando em nós pelo seu Espírito, nos dando todo o armamento necessário para nós podermos não apenas nos defender em fé, nos defender a nossa fé, a nossa vida espiritual, mas temos também armas de contra-ataque contra toda a horta espiritual da maldade. Pureza, resistência. Eu preciso me manter puro diante do mundo contaminado pelo pecado. Eu preciso manter pura a minha mente, a minha consciência, a minha vida diante de Deus e diante dos homens. Mas eu preciso resistir ao pecado em mim. Eu preciso resistir a tudo aquilo que o mundo me oferece, tudo aquilo que enche os meus olhos, tudo aquilo que pode me atrair para longe de Deus, tudo aquilo que pode me atrair para fora da presença do Senhor. Resistência. Então esse é o significado dos pés como bronze polido. É interessante porque o autor, Jesus Cristo, ele vai dos olhos para os pés.
mostrando que não há partes dele fora dessa realidade de comunhão com a igreja. Ele está totalmente envolvido com a sua igreja, com o seu rebanho. Outra característica de Cristo no texto: conheço as tuas obras. Ele não apenas vê como mais ninguém vê, ele não apenas enxerga como mais ninguém enxerga, ele não apenas é poderoso, eterno, divino, ele conhece, ele sabe todas as coisas. Se Jesus não soubesse tudo, ele não seria Deus, ou seria um Deus limitado. E se fosse um Deus limitado, não teria poder para nos conceder vida eterna, salvação. Mas porque Ele é poderoso, ilimitado, extraordinário, Ele tem poder não apenas para nos conceder vida eterna, mas para nos manter na presença dEle. E quando Ele diz, conheço as tuas obras, Ele vai destacar as obras: o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Ou seja, ele olha para a igreja, ele vê uma igreja atuante, ele vê uma igreja que está envolvida, que está em crescimento. Aquela era a igreja que ele gostaria de pastorear. Aquela era a igreja que eu, humanamente falando, gostaria de pastorear. As pessoas tinham amor, as pessoas tinham fé, as pessoas se entregavam ao serviço, elas eram perseverantes e elas estavam trabalhando agora muito mais do que no princípio. Não parou, ela continuou, ela não estagnou na sua fé, ela não pensou tipo, é um pastor novo, eu não gostei do jeito dele, então eu não vou fazer o que deve ser feito. Não, eu vou continuar, eu vou me doar, eu vou continuar disponível, eu vou continuar disposto a fazer a vontade de Deus e eu vou colocar a minha vida nas mãos do Senhor. Então, ela tinha uma fé viva, ela era uma igreja operosa, ela era uma igreja que tinha uma finalidade naquilo que fazia, não fazia por fazer, fazia com um propósito para adorar o Senhor. E quando ele olha para a igreja, com essa observação cuidadosa, ele vê o melhor que aquela igreja tinha. Mas, versículo 20: tenho, porém, contra ti. Então, primeiro, ele se apresenta, ele elogia, não é isso? Elogia, depois ele vai fazer aquilo que nós chamamos de repreensões. Ele vai repreender a igreja, ele vai mostrar para a igreja os pontos que ela estava falhando. E se você observar, o ponto da falha daquela igreja não era volumoso como a obra que ela realizava, mas era suficiente para fazê-la desaparecer num curto espaço de tempo, se eles continuassem tolerando aqueles pecados. Veja bem, tenho, porém, contra ti. Uma coisa é eu ter algo contra você, você ter algo contra mim. A gente pode sentar e conversar e resolver o problema. Outra coisa é quando Deus diz, eu tenho alguma coisa contra ti, Juvenil. Eu tenho algo contra ti, fulano, Beltrano, eu tenho algo contra ti, meu servo. Porque aí foge da realidade humana, né? Deus está dizendo, tenho, porém, contra ti. O que eu tenho contra aquela igreja? Que ela estava tolerando aquela mulher chamada Jezabel. Ou chamada não. Jezabel é um termo do Antigo Testamento, é uma personagem do Antigo Testamento. A personagem do contexto aqui, dessa carta, não era Jezabel do Antigo Testamento, mas Jesus usa essa linguagem figurada para mostrar que aquela pessoa que está tendo influência sobre aquela igreja, ela tem as mesmas características de Jezabel do Antigo Testamento. Primeira Reis, Segunda Reis, que eu falei semana passada, nós temos essa história, nós temos a história dela e o fim que ela teve diante do Senhor.
Jesus está dizendo claramente que aquela mulher, que ele vai dar o nome de Jezabel, pela maldade, pela forma como ela enganava as pessoas, seduzia os servos do Senhor. E qual era a sedução aqui? Primeiro, ela era uma falsa profetisa, porque ela se dizia profetisa, mas não era. Ela se dizia, né? Ela tinha liberdade para ensinar na igreja de Tiatira. E quando ela tinha liberdade, ela disseminava as suas heresias. Ela não falava da parte de Deus, mas usava o argumento como se Deus estivesse falando através da sua vida. Então, existia um espírito de engano sobre aquela igreja. Aquela igreja era seduzida a praticar a prostituição, né? A comer comida sacrificada aos ídolos. Lembra que eu falei das agremiações? Se você fizesse parte dela, você tinha que estar ativo e se envolvendo naquela realidade. E sempre que existia festas realizadas, havia sempre muita bebida. Existiam momentos ali onde as pessoas se entregavam a uma realidade de prostituição sexual como adoração aos seus ídolos. E a comida que era oferecida ali eram sempre comidas sacrificadas a ídolos. Quando você vê Paulo falando sobre isso na sua primeira carta aos Coríntios, Paulo destaca que aquilo que se oferece aos ídolos não se oferece a Deus, se oferece aos demônios. Por trás de cada ídolo existe um demônio que recebe a reverência, que recebe a adoração daqueles que se prostram perante ele. E isso traz maldição sobre aqueles que assim fazem. Deus não apenas condena essa prática, Deus abomina essa prática. No Antigo Testamento, no livro de Levítico, quando Deus começa a falar sobre as leis, Deus destaca de forma muito clara. Quando Deus descreve os 10 mandamentos, vai em Êxodo, capítulo 20, fica muito claro que Deus não divide a sua glória com ninguém, com ídolo nenhum, e Deus não quer que seja feito, nem mesmo da pessoa dele, nenhuma imagem que o represente. Por quê? Porque Deus é vivo, porque Deus é verdadeiro e poderoso, e Ele não quer ser representado por nenhuma figura humana ou por nenhum objeto. Então eu tenho, meus irmãos, que olhar para essa realidade aqui e trazer isso para os meus dias. Aquela igreja estava tolerando falsos ensinos, a prostituição, né, que era um culto, né, regado a bebidas e a sexualidade, e também a sacrifícios aos ídolos. E muitos cristãos estavam envolvidos naquela prática. Diz assim, 21: dei-lhe tempo para que se arrependesse, todavia ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Contra o pecado não existe tolerância, contra o pecado não existe conveniência, contra o pecado existe arrependimento, existe mudança de vida, de atitude. Se eu não me arrepender e não mudar, se eu não abandonar o pecado, eu não me arrependi verdadeiramente. Isso significa dizer que eu estou permanecendo no pecado. Então aquela igreja estava dentro dessa realidade. Enquanto existia um remanescente que tinha amor, que tinha fé, que trabalhava arduamente, que se entregava ao serviço do reino e que fazia a obra do Senhor muito mais naquele tempo do que no princípio, existiam outros na própria liderança que estavam fazendo vista grossa às heresias pregadas por aquela mulher e aos ensinamentos que estavam seduzindo os servos do Senhor, a práticas libertinas de prostituição e a comer comida sacrificada aos ídolos. A liderança não era firme, a liderança não tinha convicção, a liderança agia por conveniência.
Eu falei semana passada, eu não posso falar nada, porque se eu falar, ele tem um dízimo maior da igreja. Se eu falar, ele vai sair. Eu não posso falar nada, porque se eu falar, é o talento da igreja que eu tenho aqui. Vai abandonar a igreja e eu vou ficar sozinho. É preferível ficar só, é preferível ficar com 10, com 5 fiéis, que amam a Deus, que amam a sua obra, ou ficar com a multidão incontável, mas cuja vida está totalmente corrompida pelo pecado, e essas pessoas não desejam abandonar o pecado. Se engana quem acha que quantidade é sinal de crescimento ou bênção de Deus. Nem sempre. É óbvio que Deus fez a igreja para crescer. Quando Deus enviou a sua igreja, quando Deus plantou a sua igreja na terra, tinha um propósito: alcançar vidas. E à medida que nós alcançamos vidas, a igreja cresce, se desenvolve. Porém, existe muitas vezes confusão. A gente confunde inchaço com crescimento. A gente confunde religiosidade com espiritualidade transformada, com vida totalmente convertida a Cristo. A gente confunde adesão com conversão. E aí a gente vai chamando as pessoas e vai dando a elas funções, vai dando a elas responsabilidades espirituais na vida da igreja, e não conversa com elas para saber como estão as suas vidas. E elas vão se envolvendo, mas a vida não está de acordo com o que deveria estar, e aquilo vai gerando um mal-estar espiritual na vida da igreja. E muitas vezes você percebe, começa a pairar aquele ar de morte espiritual sobre a igreja. E nós não podemos encobrir, queridos, o pecado com caridades, com volume de obras, porque isso não é apenas enganar a si mesmo, mas é brincar com Deus. Jesus está dizendo o seguinte: eu fui até ela, eu falei com ela que ela deveria se arrepender, mas ela não quer se arrepender. Ela quer continuar no pecado, ela quer continuar na prostituição, ela quer continuar comendo comidas sacrificadas aos ídolos, coisa que eu abomino. A igreja precisa entender que a pureza dela está em ela permanecer em Cristo, ela permanecer sendo guiada, conduzida e habitada pelo Espírito Santo de Deus. A igreja precisa entender que nos tempos presentes, nos tempos modernos que são os nossos, nós não podemos agir com concessão, agir de maneira que eu agrade a um, mesmo que outro não seja agradado. Eu não tenho que agradar os membros da igreja, as ovelhas de Cristo. Eu tenho que agradar a Deus. Eu não tenho que agradar os irmãos, nem os irmãos me agradar. Nós temos que agradar o Senhor. Nós temos que andar de acordo com a vontade dEle. Deus quer que eu abandone pecado na minha vida. Eu tenho que abandonar por amor a Deus, para manter uma vida pura diante dEle. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, para que se voltasse para mim. Todavia, ela não quer voltar-se para mim, ela quer continuar no pecado, ela quer continuar tendo a sua própria vida, mas ela quer continuar profetizando. Eis que a próstata de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Aqui agora, ele já sai desse ponto de apontar a fraqueza, de mostrar o erro da igreja, o pecado da igreja, para aquela realidade da repreensão. Ele agora confronta aquela igreja e diz assim: olha, eu vou colocá-la de cama, e como em grande tribulação os que com ela adulteram. Todos que seguem seus ensinos adulterados, todos que seguem o seu ensino de prostituição, dos ídolos, todos aqueles que seguem os seus ensinamentos distorcidos,
todos terão uma vida atribulada, todos viverão de uma forma que não acharão sossego na vida enquanto não se arrependerem, enquanto não se voltarem para mim. Gente, Deus ama. Deus ama. Não existe amor comparado ao amor de Deus. Falei sobre isso domingo. Mas Deus não tolera o pecado. Por causa do amor, Deus não tolera o pecado. E por causa do amor, Deus tem que punir o pecado. E quando Ele pune o pecado, Ele pune o pecador, disciplina o pecador, corrige o pecador. Essa ideia de que Deus ama o pecado, Deus odeia o pecado e Deus ama o pecador, se o pecador está morto, é inimigo de Deus. A Bíblia diz que Ele tem sobre ele a ira do Senhor. Como é que Deus ama quem desobedece a Ele e quem não está de acordo com a sua vontade? Deus ama aqueles que fazem a sua vontade, e aqueles que o amam e fazem a sua vontade permanecem nele e Ele permanece neles. Mas a gente ouviu a vida toda que Deus ama o pecador e odeia o pecado. Aí eu vou para a Bíblia e eu vejo tudo diferente. Quem é que está errado? O que me falaram ou as Escrituras? Diz aí para mim. Deus é justo juiz. E Deus todos os dias manifesta o seu poder, afiando a sua flecha para atingir aqueles que não se prostrarem perante Ele. Não é que Deus é um Deus mau, um Deus que mata pessoas, mas tenha certeza, aqueles que brincam com o seu santo nome serão punidos e disciplinados por Ele. Então Deus dá uma palavra de advertência. Próximo de cama aquela mulher, e aqueles que seguem seus ensinos, Ele traz tribulação sobre eles. Versículo 23. Parece que vai lhe amenizar e fica pior ainda. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Deus é amor. Deus é bom, extremamente bom, misericordioso ao extremo, longânimo, ou seja, a bondade dele não tem fim, não tem fim. Por que Deus é misericordioso? Por que Deus não destruiu tudo? Primeiro, porque Ele tem um plano de salvar vidas. Segundo, porque Ele está dando oportunidade aos homens de se voltarem para Ele, de se arrependerem dos seus pecados. Mas aqueles que conhecem a sua palavra, aqueles que usam a sua palavra para apenas para o benefício próprio, para se exaltar, para se engrandecer, para construir um pedestal a si mesmo, um nome a si mesmo, esses baterão de frente com Deus. Porque Deus é aquele que conduz a igreja por meio de uma liderança fiel, de crentes fiéis que buscam servi-lo em obediência e santidade de vida. Matarei seus filhos, e as igrejas, ou seja, todas elas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Nós não recebemos nada de Deus por merecimento ou por aquilo que fazemos para Ele. Mas a misericórdia dele é tão grande que Deus nos concede além daquilo que nós precisamos. Então, quando eu olho para esse texto, eu não vejo um Cristo zangado. Eu não vejo um Cristo mau, eu não vejo um Cristo ruim, eu vejo um Cristo justo, até porque Ele veio como cordeiro, Ele veio como ovelha, mas quando Ele voltar, Ele voltará como leão. Quando Ele veio para morrer, quando Ele
quem é, ele virá como juiz. Então a gente muitas vezes pinta uma imagem de Jesus que não existe nas Escrituras. O ser humano mais equilibrado, o ser humano que mais amou na face da terra, que mais ama, Jesus Cristo. Ninguém ama como Ele, ninguém viveu como Ele viveu, ninguém foi perfeito como Ele, ninguém foi tão equilibrado como Ele, e ninguém foi tão justo como Ele foi e como Ele é. Então, quando eu olho para esse texto, eu tenho que dizer: misericórdia, que Jesus é esse? Estou fora. Não. Quando eu olho para esse texto, eu tenho que pensar assim: misericórdia de mim, Senhor. Misericórdia, me ajuda a analisar minha vida sempre, mas não como quem analisa com medo de ser castigado com a condenação eterna, mas como quem deseja ser restaurado por Deus, como quem deseja ser renovado pelo Senhor, ser perdoado por Deus, ser restaurado a ponto de voltar a ter a sua adoração, a ser recebida por Deus, a ser aceita pelo Senhor, e ao mesmo tempo ser visitado pela graça de Deus dia após dia. Sim, porque aquele que reconhece o valor da igreja é também aquele que repreende a falha dela, é aquele que repreende e confronta o pecado do seu povo, para que o seu povo não permaneça no pecado, para que não sejam condenados com o mundo. Isso aqui é a maior prova de amor depois da cruz que a gente pode receber: o cuidado e a direção de Deus. Ei, não é dessa maneira não. Você tem que andar, não é como fulano disse, como Beltrano falou. Você tem que andar de acordo com a minha vontade, com a minha palavra. Você deve andar de acordo com o que eu determinei nas Escrituras. Falsas profecias é o que aquela mulher estava disseminando. Jesus diz: eu tenho a maior das profecias, a minha palavra. O meu próprio ministério, a minha própria vida é uma profecia viva para cada um de vocês. Mas aqueles que não quiserem andar de acordo a essa realidade, esses morrerão. Por quê? Porque de fato serão condenados de uma forma ou de outra. Se não houver arrependimento, haverá punição final, para que não sejam condenados com o mundo e lançados no inferno, e depois no lago que arde com fogo e enxofre. Arrependam-se, voltem-se para mim, abandonem seus pecados, a sua velha vida. Ele continua: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Ou seja, existia um remanescente ali, existia um grupo fiel, existiam pessoas que não haviam se contaminado, que não haviam abraçado aquela falsa doutrina. Essas pessoas, ele diziam: não vou jogar sobre vocês outra carga. Pelo contrário, tão somente conserva o que vocês têm, até que eu venha. Se mantenham firmes, tenham fé em mim, acreditem na minha morte e ressurreição, acreditem que eu sou quem eu disse que sou, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador do mundo. Acreditem que eu plantei minha igreja na terra para que ela sirva a mim, para que ela sirva a minha vontade e não a vontade dos homens. Permaneçam firmes na fé, mantenham os olhos de vocês nas Escrituras, continue olhando para aquele que é o autor e consumador da sua fé. Não abram mão da verdadeira adoração por um momento de satisfação e de prazer. Fiquem firmes, mantenham-se firmes e conservem aquilo que vocês já têm, até que eu venha, até que eu volte a segunda vez para pôr um fim
perseguição e a tudo aquilo que aflige o coração daqueles que permanecem fiel à minha palavra. Depois que ele faz as correções, esses confrontos, essas repreensões, ele vai enfatizar a recompensa. 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, presta atenção, o vencedor só guarda até o fim as obras de Cristo na sua vida, o que ele fez, quem ele é, se ele conservar o que ele tem e já recebeu do Senhor. Versículo 26 se explica no versículo 25, que dá sequência a essa realidade. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Terão autoridade. Exercerão autoridade junto com o próprio Cristo, quando estiverem reinando sobre a terra. Versículo 28. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, vale a pena ser fiel. Vale a pena perseverar. Vale a pena continuar amando. Vale a pena continuar exercendo fé no Filho de Deus. Foi dito aqui nessa noite. Existem momentos que parece que nada está acontecendo, parece que Deus não está se importando com aquilo que estamos atravessando ou enfrentando na nossa vida. Mas aquele que estuda mentes e corações, Ele conhece a nossa vida, Ele sabe que se nós permanecermos firmes até o fim, nós seremos recompensados. A ideia aqui não é apenas de alguém que recebe uma autoridade, não é apenas alguém que vai reger as nações, ou alguém que vai receber a estrela da manhã, mas é alguém que vai ter direito à vida eterna, alguém que vai reinar com Cristo, que vai viver para sempre e eternamente com Ele. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida, para mim e para a sua. Vivermos eternamente com Ele. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé. Nós temos ouvidos espirituais. E dá que os nossos ouvidos espirituais estejam muito mais aguçados do que os nossos ouvidos físicos. Uma coisa é quando eu ouço com os ouvidos físicos. Outra coisa é quando eu ouço com os ouvidos espirituais. Senhor Deus, o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. Talvez muitos de nós não estejamos se prostituindo ou comendo comida sacrificada aos ídolos, mas é possível que a gente possa estar fazendo alguma concessão a algum pecado na nossa vida. A mentira, a falsidade, sendo injusto muitas vezes, ou quem sabe não tratando com as nossas falhas diante do Senhor. Empurramos tudo para debaixo do tapete e deixamos lá, no falso pensamento de que o Senhor agirá com amor por nós no final. O teu chamado, sabemos, é para andarmos hoje em santidade de vida. É para abrirmos mão de todo o pecado que tão de perto nos assedia. Sim. É para vivermos como vencedores de fato que somos. Para mantermos o que recebemos de Ti.
e mantermos até o fim. O bom de tudo é saber que não somos nós que sustentamos isso, é o Senhor quem nos sustenta. Nós só somos fiéis porque o Senhor é fiel conosco. Nós só somos perseverantes porque o Senhor nos sustenta com a tua destra fiel. Por conta disso, nós tomamos esta palavra sobre nós nesta noite e te pedimos, ó Deus da glória, nos dê sabedoria para analisarmos a nossa conduta, analisarmos os nossos pensamentos, analisarmos as nossas atitudes, analisarmos o nosso viver, para que não sejamos contados com aqueles que serão colocados prostrados em uma cama ou mortos por não fazerem a tua vontade e não se submeterem ao teu infinito amor. Seja sobre nós o teu querer e nos abençoe no nome do teu Filho Jesus Cristo. Que haja cura no nosso meio, libertação, que o teu perdão venha sobre nós e que o teu Espírito Santo tenha liberdade para fazer aquilo que só Ele pode fazer: convencer homens do pecado, da justiça e do juízo, transformando suas vidas e dando a eles um novo nascimento para gozarem de uma vida na tua presença, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que o amor de Deus o Pai, que a graça do Senhor Jesus e que as consolações do Espírito Santo repousem sobre todos nós e todos digam amém. Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus.